Olá, minhas amigas, meus amigos, mais uma vez estamos aqui para juntos glorificar e adorar o nome do Senhor Jesus. Dizer para minhas amigas, meus amigos, que é um prazer muito grande estar aqui mais uma vez para, junto com você, meditar na palavra gloriosa do Senhor, nosso Deus, o qual é uma espada de dois gumes, corta para lá e corta para cá. Dizer para vocês, meus amigos, minhas amigas, que antes de ler a palavra, eu quero pedir a vocês a gentileza de dar o like, esse dedinho para cima aí que tem embaixo do vídeo. Inscreva-se no canal, fica mais ou menos assim embaixo. Quando você está com o seu celular na mão, fica do lado esquerdo do celular, em negrito. Inscreva-se no canal, vamos crescer junto para a glória do nome do Senhor Jesus. E eu quero agradecer a você que tem dado like, tem comentado, a você que tem inscrito no canal. Sem você, minha amiga, meu amigo, o canal não existiria. Sem você, minha amiga, meu amigo, eu estaria falando para o vento. Mas aqui tem quase 3.000 visualizações. Já pensou você aí que visualizou, se tivesse escrito, quanto mais longe os vídeos já teriam chegado? É com o seu like, é com a sua inscrição, é que o YouTube recomenda, reconhece o conteúdo como não ofensivo e sim relevante. Então, eu conto com você para me ajudar a anunciar a palavra de Deus, porque sabemos que a vinda do Senhor Jesus está muito próximo. Você vai sempre me ouvir falar de que Jesus está voltando, porque, minha amiga, meu amigo, para aquele que Jesus já fez chamada, Jesus já voltou. Amém? Então, eu quero ler com você hoje, para nossa meditação, para nossa reflexão, no livro de Malaquias, no capítulo 4, a partir do versículo 1, que tem por título: Eis que o dia do Senhor vem. Diz assim a palavra de Deus: Pois eis que aquele dia vem ardendo como fornalha. Todos os soberbos e todos os que cometem impiedades serão como restolho, e o dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz nem ramo. Aqui, nesse primeiro versículo, o Senhor, através do profeta Malaquias, está alertando para a vinda do Senhor Jesus. Aquele dia que, quando ele vier para arrebatar a tua igreja, ele vai vir como fornalha ardendo. Os soberbos e todos que cometem impiedade serão como restolho. Restolho é um resto de uma colheita que não tem validade para o comércio. Como um refúgio de uma colheita que não vingou como deveria vingar. Então, os soberbos serão como um restolho para
esse dia da vinda do Senhor. Os que cometem a impiedade também. Diz a palavra de Deus que de sorte que não lhes deixará nem raiz nem ramos. Aqui, quando o Senhor, através de Malaquias, está falando nesse versículo 1, que não deixará raiz nem ramos, aqui nós podemos trazer para os tempos presentes, quando nós anunciamos que a vinda de Jesus está mais próxima do que nunca, porque a palavra de Deus diz que no finais dos tempos, tudo isso que eu e você vê no noticiário estaria acontecendo. Terremoto, nações contra nações, o amor de muitos esfriaria, tanta a maldade, né, a soberba, a impiedade, não teria limite na raça humana. O pecado sem limite estaria imperando e o Senhor ia punir as nações por estes pecados. Então, nós estamos aqui refletindo na palavra de Deus, porque todos nós somos pecadores. Não podemos viver na prática do pecado, porque a prática do pecado é que vai nos impedir de ter o nosso nome escrito no livro da vida. Eu falo muito aqui com vocês, refletindo junto com vocês, e reflito muito nisso, porque nós temos o nosso nome escrito desde o dia que chegamos nessa terra. Eu já falei várias vezes, mas não canso de repetir. Nós temos o nosso nome escrito como cidadão do país que somos. Temos o estado civil e depois da partida, a certidão de óbito. Então, nós temos o nome escrito na terra 3 vezes. E o profeta Jeremias alertou para que não tenhais o vosso nome escrito só na terra, mas cuidais de ter o nome escrito no céu. Quando você crê em Jesus Cristo como o único Salvador, você procura ser um estudioso da palavra de Deus, procura fazer sempre uma reflexão na volta do Senhor, porque eu posso estar falando com você aqui agora e Jesus voltar para mim hoje, amanhã não estar mais aqui. Então, a volta do Senhor Jesus é a coisa mais certa que eu e você vamos enfrentar, queiramos ou não. Se eu quiser, eu vou, se eu não quiser, vou a si mesmo, porque quando o Senhor fizer chamada, não tem como resistir, porque pelo pecado entrou-se a ceifa da nossa vida. Nossa vida será ceifada para que voltamos ao pó, para que através do pó seja restaurado um novo homem diante do Senhor Deus. Porque a palavra de Deus, bem no início da criação, o Senhor diz: tu és pó e ao pó tornarás. Nós somos poeira. Basta uma gripe, nós estamos
ali definhando. Qualquer vírus, bactérias, pode fazer um ser humano ter o CPF cancelado se aquilo evoluir para outra coisa. Então, quando Malaquias alerta aqui que naquele dia da vinda do Senhor não ficará raiz nem ramos. Aqui eu não posso falar a palavra porque a plataforma não aceita. Eu falarei as letras e você que é muito inteligente, junta aí. Ela começa com G, U, E, R, R, A. E quando essas coisas acontecem de um país para o outro ou entre nações, aqueles brinquedinhos que eles jogam no ar, que na velocidade da luz cai em outra nação, aonde aquele brinquedinho é lançado, ali não sobra nada. Você que está aí é inteligente e sabe do que eu estou falando. Não sobra vida humana e nem de vegetais, nem de animais. Se torna um terreno desolado, nem para cultivar as plantações, aquele terreno fica prestando mais. Acaba com tudo. E aqui, quando o profeta Malaquias está alertando para a vinda do Senhor, a vinda do Senhor vai se dar num tempo em que estará nações contra nações. E essas coisas estarão acontecendo. E grande parte do povo da terra terão o CPF cancelado no brinquedinho lançado em seu país. Aquele que for alcançado com essa brincadeira vai sem perceber. Isso não está muito longe de acontecer, porque a palavra de Deus se cumpre a cada dia. Tudo que a palavra de Deus fala, minha amiga, meu amigo, nós estamos vendo se cumprir. Eu presto muita atenção nas crianças, porque eu amo criança, sou apaixonada com as crianças, sou as florzinhas de Jesus. E eu presto muita atenção no comportamento, nas palavras delas, e até mesmo quando eu vejo um pai corrigindo num determinado momento que ele teria que deixar para depois, porque a criança sempre deve ser corrigida com palavras, mas palavras mansas, palavras que transmitam paz e sabedoria, e nunca ser corrigida como na frente de outras pessoas, porque ela fica constrangida e gera nela um trauma. Então, por que eu estou falando nisso? Você pode dizer, não tem nada a ver com a palavra. Tem sim. Eu estou falando de inteligência. Crianças hoje estão mais inteligentes do que muitos adultos. Então, eu estava observando um dia desses, há pouco tempo, um pai corrigindo um filho praticamente a troco de nada, mas com palavras
agressivas, agressão verbal é pior do que uma chinelada. E aquele pai corrigia aquela criança de uma maneira tão agressiva, eu vendo aquilo sem poder fazer nada, a criança olhou para mim e com os olhos parecia me pedir socorro e eu sem poder fazer nada. Aí a criança, muito pequena, com 6 anos, ela levantou a mãozinha e fez assim com o dedo na cabeça, numa linguagem que ela estava falando que o pai dela era. Você que entende, que está aí, sabe o que é quando alguém faz isso em volta da cabeça. Então, está dizendo o quê? Que aquela pessoa tem algum parafuso desajustado, entenderam? Então, você que é um bom entendedor, diz os ditados populares, que para quem sabe ler, um pingo é letra. E aquela criança, já com aquele olhar de pedido de socorro, ela transmitia como ela via aquele pai. E então, nós vemos hoje tudo se cumprindo. É pai contra filho, filhos contra os pais, o amor de muitos se esfriando, a fé de muitos acabando mesmo. Tem muita gente que não acredita nem na sua própria capacidade, quanto mais crer no poder de Deus. Você queira ou não, mas essa é a realidade. Tem muita gente que não acredita mais nem de si própria. Vai acreditar num Deus que ela vê pelos olhos da fé? É interessante, não é? Mas a palavra de Deus continuou dizendo: mas para vós, os que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo curas nas suas asas, e vós saireis e saltareis como bezerro da estrebaria. Então, para vós que temeis, para você, minha amiga, meu amigo que está aí, e para mim, quando tudo isso estiver acontecendo, se nós ainda estivermos vivos, nascerá o sol da justiça, que é Jesus Cristo. Ele é o sol da justiça. E aonde o sol brilha, não fica trevas. Aonde o sol brilha, tem vida. E vida com abundância. O sol, que é a maior estrela que existe, que Deus criou. O sol é uma estrela que tem luz própria e que, através da luz do sol, refletindo na lua, ela ganha luz. As estrelas também. Sem a luz do sol, as estrelas não brilham. A lua não brilha. Então, para que você brilhe, você precisa de Jesus. Eu preciso de Jesus. Nós precisamos de Jesus, minha amiga, meu amigo, para que venhamos brilhar, não na terra, mas seremos como estrela nos céus, ao redor do nosso amado Salvador Jesus Cristo.
Continuou a palavra de Deus dizendo: e pisarei os ímpios, porque se farão cinza debaixo da planta dos vossos pés naquele dia que preparei, diz o Senhor dos Exércitos. Quando a palavra de Deus diz ímpio, ela não está falando só para aquele que não conhece Jesus, não. Porque eu posso conhecer a história de Jesus, mas não viver o Jesus da história a cada dia na minha vida. A pessoa conhecer Jesus não basta, ela tem que ter Jesus. Sem Jesus não dá para viver nem aqui e nem do lado de lá. Porque Jesus é o caminho, a verdade e a luz. E o próprio Jesus disse: conhecereis a verdade vos libertará. Então, eu não canso de refletir com você, junto com você, amiga, amigo que me ouve nesse momento. Não canso de refletir nisso todos os dias da minha vida. Jesus está voltando. Cada dia que passa é um dia que se foi e não volta mais. Cada dia que se passa é um dia que nunca mais viveremos. O dia da manhã não sabemos se viverei. Eu não sei se viverei. Nós não sabemos se viveremos. Nós não sabemos se ao deitar bem, vamos levantar bem. Porque a vinda do Senhor é como um relâmpago que sai do Oriente e vai até o Ocidente, se num piscar de olho. A nossa vida é um sopro, minha amiga, minha amiga. É um vapor que pode evaporar a qualquer momento. É como uma nuvem passageira que vai e ninguém sabe para onde. Só Deus sabe. Mas eu e você temos um privilégio e uma grande honra que Deus nos deu de poder saber para onde vamos. Não seremos como a nuvem que vai e ninguém sabe para onde foi, nem ela mesma sabe para onde está indo, porque ela é levada pelo vento. Mas nós somos guiados e levados pelo vento do Espírito Santo. Aonde Ele quer que você vá, que eu vá, Ele conduz. E nós sabemos para onde vamos, em qual caminho estamos trilhando. Minha amiga, meu amigo, vale a pena refletir na palavra de Deus todos os dias, porque a palavra de Deus, ela é doce como mel. Falar que Jesus está voltando não assusta ninguém, porque é a maior verdade que se pode ouvir, é que Jesus está voltando. Eu gostaria de falar mais, mas o tempo não dá tempo. E eu quero ser para você, minha amiga, meus amigos. Vamos refletir, vamos estar buscando a presença de Deus, porque Deus ama o filho que conversa com ele. E quando você
ler a palavra de Deus, como nós lemos aqui o livro, no capítulo 4 de Malaquias. Nós lemos só até o versículo 3, mas ele segue com a advertência final. Você pode terminar de ler aí na sua casa e continuar sua reflexão e falar com Deus, porque lendo a palavra aqui, o Espírito Santo fala conosco. O nosso Deus está falando conosco através da palavra. Mas quando eu e você oramos, estamos falando com Deus. Vamos falar com Deus nesse momento. Mas antes, quero recordar você que dê o like, inscreva-se no canal, comenta de onde é que você está falando, para eu te desejar boas-vindas aqui no canal. Vamos formando uma família a cada dia, com mais um grãozinho de areia que vai chegando na construção da nossa reflexão. Porque nós somos tantos como a areia da praia. Imagina você unida em oração, que alegria Deus tem de ver nós aqui, eu e você, refletindo na palavra dele e depois falando com ele. Ele fica feliz conosco e nós não podíamos ser diferente. Falar com o nosso melhor amigo, que é Jesus Cristo, que é o Espírito Santo, que é o nosso Deus. Vamos falar com Deus então. Amado Deus e eterno Pai, nós te louvamos, Senhor, por tudo que o Senhor é nas nossas vidas, por tudo que o Senhor já fez e por tudo que o Senhor fará. Porque a tua palavra, Pai, nos diz que o Senhor é poderoso para fazer além do que pedimos ou pensamos. Mas nós estamos aqui agradecendo, pois como somos eternos pedintes, como um filho que sabe pedir para o Pai o que quer, nós sabemos que podemos te pedir, que o Senhor nos atende. Então eu te peço, Deus, visita os hospitais nesse momento, aonde tem uma pessoa sofrendo com uma enfermidade, que o Senhor vai de encontro a essa pessoa, derramando a cura, Senhor. Porque diz a palavra de Deus, ó Pai, a palavra que o Senhor deixou para nós promete que o Senhor levou sobre si nossas dores e enfermidades e pelas suas pisaduras fomos sarados. Que o Senhor venha curar cada ferida de cada coração. Aonde tiver um soldado ferido, nessa hora, que o Senhor derrama o bálsamo. Quando eu digo soldados, Senhor, é seus filhos, porque nós somos soldados de Cristo. Nós somos o exército do Deus vivo e aqui estamos para batalhar, não com brinquedinhos, mas com palavras de filho que ama um pai e que confia e crê. E eu creio, Senhor, que o Senhor pode abençoar nesse momento as nações, para que haja paz entre os homens. Que o Senhor venha abençoar, ó Deus, as nossas crianças, adolescentes, os nossos jovens. Te peço que abençoa, Senhor, os médicos, as enfermeiras,
onde tiver um profissional da saúde, nos hospitais, em todos os sentidos, os dentistas, os fisioterapeutas, aonde tiver ó Pai, cuidando de vidas, que o Senhor venha ungir a mão dessa pessoa para que ela cuide do paciente com muito amor e muito desejo de ver a cura que só o Senhor pode dar. Com o dinheiro, ó Deus, nós compramos o remédio, mas não compramos a saúde, não compramos, ó Deus, a felicidade, não compramos paz, não compramos salvação, não compramos o céu. Mas o Senhor tem tudo e muito mais para nos dar de graça. Derrama, Senhor, do teu Espírito Santo, cada um dos meus inscritos. Que o Senhor abençoe, Senhor, a cada um que tem visualizado meus vídeos. Que o Senhor derrame bênçãos sem medida. Vai de encontro, Deus, a cada inscrito nesse momento. Abençoa, Senhor. Abençoa as autoridades civis e militares e eclesiásticas. Abençoa os governantes das nações. Abençoa, Senhor, os nossos vizinhos. Abençoa, Senhor, a nossa cidade, o nosso país e todas as nações. Deus Pai Todo-Poderoso, nós te louvamos e agradecemos pela vida de cada irmão que está aqui conosco. Que o Senhor venha honrar a fé de cada um. Nunca nos deixa, Pai, se tornar um crente morno, mas sejamos sempre acesos com o fogo do Espírito Santo, brilhando no caminho certo que é Jesus, para a eternidade, onde vamos morar com o Senhor. Deus Pai, é no nome de Jesus que te louvamos, te agradecemos por tudo que o Senhor fez e pelo que o Senhor ainda vai fazer. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Minha amiga, meu amigo, não posso deixar de falar uma palavrinha só, mas que é a maior realidade de todos os tempos. Jesus te ama. Amém?